no Instagram e também no canal do YouTube. E por falar nisso, eu estou fazendo uma campanha para aumentar os meus seguidores no YouTube. Então você que está me seguindo aqui no Instagram, por favor, vá lá no canal do YouTube, Cleise Souza, e comece a me seguir. Eu preciso de pelo menos 1000 seguidores para fazer um trabalho que eu preciso fazer. Eu só tenho 350 seguidores até agora, ok? Então vai lá no YouTube, por favor, comece a me seguir para você ter acesso a essas aulas. Então você pode se perguntar, mas por que Cleise dá um nome da live para aulas? Porque eu sou professora. Minha primeira formação é educação. Né? Eu tenho graduação em letras e eu tenho algumas pós-graduação e mestrado em linguística. Então, o professor gosta de dar aula, o professor gosta de falar de pé. Por isso também que eu faço as lives de pé, me sinto muito mais à vontade. Bom, o nosso tema hoje é inteligência emocional. Não é um assunto novo, é um assunto inovador. Né? Para você ter ideia, não sei se você já leu o livro do Daniel Goleman com o título Inteligência Emocional. A primeira edição desse livro foi em 1995. Então nós temos aí 28 anos de inteligência emocional. E é importante também a gente refletir sobre o seguinte: muitas coisas que nós não fazemos ou que nós não mudamos e que não utilizamos, estou falando de teorias comportamentais ou que está na área da psicologia, nós só não mudamos porque a gente não tem conhecimento dessas teorias, né? Então imagina que um autor de um livro como o Daniel Goleman, que se debruçou anos de pesquisa, de experimentos, e escreve um livro tão importante quanto o dele e que a gente não tem conhecimento. Já tem muito mais edições atualizadas e quando hoje a gente vê empresas se preocupando com a questão emocional dos seus colaboradores, dos seus funcionários, a origem se deve a Daniel Goleman. Depois desse livro dele, Inteligência Emocional, depois de 10 anos, ele lançou outro livro muito interessante também, chamado As 5 Mentes para o Futuro. E qualquer dia desse eu vou dar uma aula sobre essas 5 mentes, para você se encaixar em alguma delas. Vamos voltar à inteligência emocional. Mas antes de falar o conteúdo do livro, né, porque é através desse conteúdo, dessa teoria que nós vamos para a aplicabilidade, você já deve ter parado com situações em que você está sofrendo muito por uma questão que está vivendo, que pode ser uma questão no trabalho, que pode ser uma questão no seu relacionamento, na família, e que alguém próximo não te compreende. Aquela pessoa fria que você fala, nossa, como ela é fria, como ela é calculista, como ela não tem sentimento. Mas a partir do momento que você conhece a teoria das inteligências múltiplas, você passa a ter uma compaixão por essa pessoa, não é dó. Dó é um sentimento muito ruim, porque quando você tem dó de alguém, é sinal de que você se sente superior a essa pessoa. E tenha cuidado para você não ter dó do seu pai e da sua mãe, porque eles são maiores que você. Então, quando você tem dó de alguém, é sinal de que você se sente superior a essa pessoa. Então, tenha por ela compaixão. Então, nós que temos uma inteligência emocional bem acelerada, bem acerbada, né, bem alta, nós convivemos com pessoas que têm zero de inteligência emocional. São aquelas pessoas que não têm empatia, são aquelas pessoas muito duras, e são duras com elas mesmas, que às vezes não choram, né? Se é homem, ele tem uma crença de que homem que é homem não chora. Homem precisa ser forte, homem tem que ser o caçador, o homem tem que ser aquele que busca, aquele que detém o poder. E, na verdade, essa teoria está bem falida.
Então, o Daniel Goleman, no seu livro, ele diz o seguinte: nós precisamos alfabetizar emocionalmente as crianças. Então, quando um menino cai, machuca, e o pai diz assim, vamos, seja homem, chora não. Mulherzinha, você quer uma sainha? Você já ouviu esse comentário? Será que existe esse comentário ainda hoje? Esse tipo de fala do pai para o filho, além de ser uma fala machista, é uma fala que está mostrando para o filho que ele não pode se emocionar, que ele tem que ser duro, que ele tem que ser forte, porque homem não chora. E não tem nada disso. É uma inadequação, não é isso? Lá no livro, Daniel Goleman, ele faz um levantamento, e isso há 28 anos atrás, numa relação de casamentos que se transformaram em divórcio. Sabe quanto era a porcentagem? De 28 anos atrás, de 100% dos casamentos, 70% se transformavam em divórcio. Se a gente fizesse a pesquisa hoje, deve ser aí, acredito, né? Estou jogando, não tem estatística nenhuma sobre isso. Hoje, de 100% das pessoas que se casam, talvez 5% mantêm o casamento, 95% se tornam em divórcio. Então, em constelação, nós até aprendemos a nomear esses casamentos, né? A gente não fala em constelação familiar do ex-marido ou ex-mulher. É primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, primeira mulher, segunda mulher, terceira, quarta e assim sucessivamente. Bom, as questões que envolvem o divórcio, elas são muito relativas, mas o Daniel, há 28 anos atrás, ele dizia que era uma questão emocional, era uma questão relacional, né? Enquanto a mulher, ela foi preparada para ser feminina, brincar de boneca, brincar de casinha, menina pode chorar, menina usa rosa, menina é delicada. E para o menino, o que foi dado para o menino? Brincar, carrinho, bola, luta, futebol, né? Então, ele mostra a diferença da educação entre meninos e meninas. E ele diz o seguinte: com o passar do tempo, esse menino e essa menina crescem e vão se constituir um casal. Então, na época do namoro, isso aqui é uma observação minha, todos aqueles defeitos, né, que você ou ele achava em você, você pensava o seguinte: não tem problema, quando casar, né, eu vou mudar esse jogo. Ele vai fazer as coisas do meu jeito ou ela vai fazer as coisas do jeito dela. E você já percebeu que não acontece do seu jeito. Por quê? Cada pessoa é única. O homem veio também, observações minhas, tá? Tem nada a ver com Daniel, isso que eu tô falando, com Daniel Goleman. O homem veio de um sistema, de uma família. Pai, mãe, irmãos. A mulher veio de outro sistema familiar. Sua mãe, seu pai e irmãos. Essas duas figuras se unem e vão ter um relacionamento, vão ter um casamento. Então, qual que é a tendência? Aí já é do Goleman. Quando a mulher quer discutir uma relação e chama o homem para conversar sobre, ele não tem paciência, porque ele não foi educado para essa escuta. Ele não foi educado emocionalmente falando. Então, geralmente, os homens detestam discutir relação. E aí as mulheres já vão se sentir rejeitadas, menosprezadas. E isso tem um livro lúdico, né? Um livro muito engraçado que chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, que vai mostrar essa diferença entre a mulher e o homem. Mas voltando ao Goleman, a educação dos meninos foi diferenciada, e até hoje é assim,
com raras exceções, né? É como se o menino, o rapaz, né, o jovem, pudesse ter vários amores, sexo ao mesmo tempo, e a mulher não. Há um tempo atrás, há 4, 5 décadas atrás, as mulheres deveriam permanecer virgem até o casamento e os homens podiam ter as suas aventuras sexuais antes de se casar, não era assim? Pois bem, ainda bem que muita coisa mudou e está ainda numa transformação, né? Hoje nós vemos aí essa equidade entre homens e mulheres, não só no sentido das emoções, como no sentido profissional também. Então, o Goleman coloca que grande parte das nossas questões são questões emocionais e não são questões lógicas, não são questões racionais. Então, como anda a sua inteligência emocional? Você é uma pessoa que tem empatia, que se coloca no lugar do outro ou não? Você acha sempre que o outro tá, ou a outra pessoa está com muito mimimi, que ela chora muito, que ela se emociona muito e que você não tem paciência em lidar com esse tipo de situação, que são as situações emocionais. Então fica aqui a minha sugestão, leia o livro, ouça o audiobook do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Vai te ajudar extremamente nas suas questões profissionais, nas suas questões relacionais e familiares. Fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.